Glória a Deus. Pai do Senhor, amadas, é, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando conosco, palavra já um tanto quanto confirmada nas orações. E aí a gente vai refletir um pouquinho sobre uma família bem conhecida, que é a família de Isaac e de Rebeca, e tem muitos problemas que estão destruindo as famílias, e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. A palavra está no, no, no capítulo 27, e o texto é Rebeca e Jacó enganam Isaac, e o versículo que eu escolhi foi o 22, que diz assim: Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Amém? Então a gente tem um contexto de uma família que conhecia a palavra do Senhor, né, porque são famílias bíblicas, mas que em algum momento desviaram o foco da palavra de Deus, deixando assim que o mau cheiro, vamos dizer assim, entrasse no seu lar. Quando eu falo de mau cheiro, eu falo de todos os problemas que não contribuíram muito para a efetivação daquela família. E isso é o que nós estamos vendo muitas vezes no nosso meio, né? Estamos falando para crentes, que é o que nós somos, o texto tem falado demais comigo esses dias, e que serve para que nós estejamos alertas a essa situação, né? Então, tinha conhecimento, mas não foi obediente. Conhecer é uma coisa e viver a palavra é outra. O versículo que eu li é um versículo que mostra um momento bem, bem comum na família, que era o momento de traição. Mas o pai, né, Isaac, ainda velho e enxergando pouco, ele conseguiu discernir que a voz era de Jacó, mas as mãos eram de Esaú. Então, a gente vê aí um momento de traição, um momento do ápice da história, que é um momento de traição proposto pela própria esposa. Porque o que Jacó faz é conduzido pela mãe. Algumas pessoas dizem que Isaac gostava de Esaú, enquanto que Rebeca gostava mais de Jacó. A Bíblia em si não diz isso, mas as atitudes dela diz isso, né? Aí a gente vê a traição no seio da família, uma mãe que não viveu a essência da palavra de Efésios, para não suscitar a ira dos filhos, porque ela vai suscitar a raiva, a ira em Esaú, né? Uma mãe que não respeitou o idoso e nem a sua condição de idoso que ele era naquele momento, né? A gente vê o idoso em foco também nesse texto e vai ver uma mãe que ela vai, de certa forma, promover a desavença familiar. Então, ela não vive a essência de Provérbio 31, também ela não viveu, aí ela coloca em pauta uma desordenância dentro da família dela. Então, é importante dizer mais uma vez que 90% do que está em termos de valores dentro do nosso lar deve ser proposto por nós, que somos mulheres. Pois é assim que a Bíblia trata, é assim que a Bíblia diz, que a mulher sábia, ela edifica o lar. E ela vai sair do propósito de Deus, né, pelo próprio ego, pela própria necessidade de agradar o filho, e vai causar mentira, né,
E nós sabemos que Deus abomina a mentira e que as ideias de, como é que eu digo, de querer o melhor para um e não para o outro, também de preferências no meio da família, vai permear aí nesse momento, tá? A falta de respeito, como a gente viu, e lá na frente, Esaú vai dizer no coração dele que ele vai promover o luto dentro da casa dele. Quer dizer, o pai irá viver dias de luto, porque foi o que ele desejou no final daquela situação. Ele desejou matar o irmão por ter tirado a bênção, né, conforme era a lei da época dele, enganando o próprio pai e a ele também. Ele vai questionar o pai se não é possível trazer a volta a bênção para ele. O pai diz que não tem mais condições, e isso vai gerar essas discórdias dentro de casa. Sobre a mentira, que nem é grande nem é pequena, é mentira de qualquer jeito, também são elementos que estão levando à destruição do lar, como foi esse caso aqui. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Está lá em Provérbio 12, 12. Nós sabemos também que em relação à mentira, o próprio diabo, ele é o pai da mentira. E a gente tem que estar atento a quem nós estamos servindo mesmo, a Deus ou ao diabo. Que tipo de pequenas mentiras pode estar sendo arrolada dentro dos nossos lares e a gente pode se dar, e a gente sem se dar conta ou achando que é normal e não vai prejudicar. Salmo 107 também vai dizer que quem pratica a fraude não habitará no santuário do Senhor. O mentiroso não permanece na minha presença, diz o Senhor. E aí a gente vai perceber que tudo permeia por conta de uma mentira que foi colocada naquele lar. E as famílias que estão sobre essa condição de mentira, elas estão afastadas do caminho do Senhor. O versículo que eu escolhi fala dessa essência de conhecer o outro. Até que ponto nós conhecemos os nossos filhos? Ele, velho, idoso, com problema de visão, mas ele conseguiu discernir quem era a voz de um e a mão do outro. De certa forma, ele estava tendo controle em relação ao afago e o afeto que ele desenvolveu com eles. A palavra diz que ele beijou, que ele abraçou, o texto vai tratar disso, e muitas vezes a gente também está distante desses elementos. Não abraça, não beija, não conversa, não põe à mesa para poder colocar todas as verdades possíveis, o diálogo não flui, e aí não só é bem a outra mulher que destrói o casamento, mas as próprias atitudes dentro do lar é que estão destruindo os casamentos, né? Em Apocalipse 22, vai dizer que fora da salvação vão ficar os feiticeiros, os cães, os imorais, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Então, o foco aí vai ser a mentira promovida dentro do lar pela própria esposa. Então, o chamamento é que a gente tenha reconhecimento com os nossos filhos, que nós estejamos preocupados, assim como o próprio Isaac reconheceu a voz de um e a mão do outro, que a gente possa ainda identificar com quem nós estamos lidando dentro de casa, e nós ainda conseguimos discernir, através do olhar ou através de outras situações de afetividade, saber como
está o nosso filho. O episódio bíblico é o mesmo que levou ao que a gente está vendo hoje. Filho contra pai, que foi o que aconteceu no texto, irmão contra irmão, né? Esaú e Jacó, né? Esposa contra esposo, também são, são evidências do fim dos tempos por conta da preferência e do desejo e do ego de uma mãe. Então, para a gente fica a reflexão do cuidado, e eu li um livro que dizia assim, qual é o cheiro que tem a sua casa? E nesse caso aqui, destilar o cheiro era de desarmonia, né? O cheiro era de desarmonia. Rossandro Kingler, ele é um psicólogo e ele tem falado muito aos pais, nessa era que a gente está vivendo agora, que é a era da dependência digital. Eu sempre digo que antes a gente estava preocupado em olhar as atividades dos nossos filhos, olhar a bolsa, para olhar o caderno, olhar o livro. Hoje a gente muda o foco, olha para saber que tipo de armamento ou coisa assim parecida tem na bolsa deles e pode estar promovendo a violência, né? Então, a gente vê uma inversão de valores, no sentido de a preocupação não é mais com o ensino, mas com que tipo de amizade ou com que é que eles estão lidando. E ele, Rossando, vai dizer que os pais, nós, estamos perdendo a mão dos nossos filhos. E quando ele coloca o foco de perder a mão, ele está chamando isso de falência familiar, né? E a falência familiar, ela vai acontecer quando bajulamos mais um do que o outro. A falência familiar vai acontecer quando deixamos que o uso da internet tome o tempo total de nossos filhos. A falência familiar vai acontecer quando deixamos os nossos filhos mais trancados nos quartos, falando sabe com quem e fazendo sabe-se lá o quê. A falência familiar ocorre quando nós entregamos o celular para as nossas crianças, para poder, porque está cansada, está estressada e o menino tem que se interter lá, né? A falência familiar ela vai acontecer quando a gente supre os filhos de muitas coisas para que a gente não seja incomodado, para que a gente não seja aborrecido, né? Então, os pais, muitos dos pais hoje não reconhecem os filhos como Isaac reconheceu naquele tempo. Por isso que ele diz que os pais estão perdendo a mão em relação ao próprio domínio da família. Eu não estou falando de autoritarismo na família, estou falando de autoridade, com exerção de respeito e de confiança mútua, que deve ser o foco aí nessa questão para os dias atuais que nós estamos vivendo hoje. O texto é antigo, mas a relação com os dias atuais são muito parecidas, né? Mulher com falta de sabedoria, né? Filho se degladiando por conta de herança, né? Ou outra coisa parecida nesse sentido, né? Os desejos de morte que são lançados, os assassinatos. A palavra diz que quem não respeita pai e mãe não vai respeitar os demais. Se a primeira instituição é a família, a segunda, que é a escola, se uma não for bem, a outra também não irá. Eu não posso querer que a escola faça o papel da família. A educação doméstica, a educação familiar, ela tem que acontecer sim, porque na escola o foco é outro, portanto, aliado com a família. Então, a gente vê uma transferência hoje de responsabilidades, né? A família querendo deixar tudo, mas absolutamente tudo, por conta da escola. Se a primeira instituição não vai bem,
Se a sua casa não está cheirando bem, com certeza a segunda família que é a escola, ela não vai, de nenhuma maneira, cumprir todos os papéis. Porque Deus já deixou isso separado, instituído, cada um com seu papel, para que tudo vá bem, né? Então, as famílias precisam se organizar, nós precisamos estar atentos a esses lapsos que acontecem dentro de casa, como esposa, que foi o foco, né? Quando Rebeca, ela faz toda a trama para que tudo favoreça Jacó, que nós não tiramos de nós toda essa característica de manipuladora dos filhos. Os filhos não precisam ser manipulados, eles precisam ser orientados de forma correta, orientado com estratégias bíblicas, porque a gente precisa viver o evangelho, né? A gente não pode viver como aconteceu aqui, conhecer a palavra e aplicar todos os preceitos contrários para favorecer o ego de um ou de outra situação. Eu vi um pastor dizendo esses dias que achei muito interessante a colocação dele, que a porta do céu, ela era baixa, pequena, tipo mais ou menos isso, e só passaria por ela quem andasse de joelhos. Então, assim, vamos orar, dobrar nossos joelhos, assumir o nosso papel de mães, boas mães, ativas, avivas e vigilantes, né? Para que tudo dê certo. Que o cheiro da nossa casa seja como o cheiro da casa de Marta e de Maria quando receberam Jesus. E ela quebra, né, aquele nardo, e o texto vai dizer que o perfume enche a casa. Apesar de que uma estava cuidando dos afazeres domésticos, né? E Maria, por sua vez, vai perfumar os pés de Jesus e usar os seus cabelos para enxugar. E aquele cheiro vai permear dentro de casa. Então, nós somos, vou dizer assim, que nós somos frascos, sim, de perfumes. Nós temos ainda perfumes dentro de nós, que se nós usarmos, poderá salvar e resgatar as nossas famílias de tudo que está aí ainda. Tem muita coisa estranha dentro dos lares, mas nós podemos quebrar o frasco da arrogância, da intolerância, da falta de respeito e deixar que o verdadeiro perfume de Cristo exale dentro dos nossos lares, sabendo que a oração, sabendo que o jejum, sabendo que o louvor, que a palavra certa que edifica os lares, são elementos necessários para esta luta travada contra o inimigo. É uma luta travada, mas que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não há nada que a nossa natureza de mulher diante de Deus não se resolva quando nós temos Cristo agindo a nosso favor, juntamente conosco. Quer dizer, que nós venhamos promover o diálogo, a comunhão, a combinação, a vigilância sem abuso, né? Enfim, venhamos promover a paz que excede todo o entendimento dentro do nosso lar. Que haja arrependimento, que haja pedido de perdão, e que o cotidiano dos nossos lares, os maridos e os filhos estejam a nosso favor, para que a gente possa viver aquilo que está lá em Provérbio 31, sermos sábia e edificante do nosso lar. Eu quero agradecer a oportunidade esta noite e que o Espírito Santo possa dar discernimento em todo o tempo nas nossas vidas, para que nada venha destruir aquilo que é mais sagrado,
dentro de todas as instituições que são as nossas famílias. Amém? Eu agradeço, assim, a oportunidade, em nome de Jesus.